A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Um programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos, estes para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. E hoje vamos conversar nada mais, nada menos com o presidente de uma das nossas parceiras, a Associação dos Magistrados do Maranhão, o juiz estadual Olídice Barros. Bom dia, doutor Olídice, seja bem-vindo ao nosso programa, onde conversaremos sobre a reforma administrativa. Bom dia, meu amigo Heraldo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, falar nesse programa de grande audiência no estado do Maranhão, que tem por objetivo contribuir com a população, não apenas com a comunidade jurídica, mas com toda a sociedade, sobre temas de interesse coletivo, né? E dentre eles, certamente, nós temos aí palpitante a questão da reforma administrativa. Doutor Olídice, antes da gente entrar propriamente no tema da entrevista, eu costumo fazer algumas perguntas rápidas de caráter pessoal, porque elas acabam servindo até de inspiração para alguns dos nossos ouvintes. Por exemplo, por que o senhor escolheu essa carreira, a magistratura estadual? Olha, Heraldo, eu comecei a estudar Direito, né, já com 17, 18 anos, na faculdade de Direito da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e sempre gostei muito da posição do juiz no processo, né? A posição no sentido de que ele detém aí a competência e a responsabilidade de julgar os destinos das partes, né? E não apenas das partes, mas hoje o juiz, como nós todos sabemos, ele possui aí uma competência mais ampla, inclusive para se imiscuir em questões de grande repercussão na sociedade, de interesse público, não apenas aqueles conflitos interpessoais, intersubjetivos, mas também hoje nós temos aí um judiciário que trata de questões coletivas, questões públicas, questões estruturais de toda a sociedade. O judiciário nunca foi tão forte quanto é hoje, ele foi chamado a intervir como um verdadeiro ator político, não político partidário, mas político no sentido de formular políticas judiciais relacionadas ao bem comum. Então, essa amplitude de possibilidades da magistratura, essa responsabilidade foi algo que sempre me atraiu. Claro, eu não estou aqui, Heraldo, defendendo a judicialização ou o ativismo, não é isso. Mas eu acho que o judiciário se tornou uma carreira jurídica muito mais complexa do que nós tínhamos antes, né? Com a possibilidade de participar dos grandes debates da sociedade. Bom, e como foi a preparação para chegar a essa carreira? Tem alguma receita de bolo, doutor Olídice? Geraldo, eu acho o seguinte, eu acho que, obviamente, você tem que estudar muito, né? Se dedicar muito, tanto quanto quando você entra na faculdade de Direito, porque quanto mais você estudar durante o curso de Direito, menores serão as dificuldades depois da sua graduação, né? Porque, para que
você siga a carreira de magistrado, você precisa se formar em direito, obviamente, como nós todos sabemos. Nós precisamos de um período de experiência, que hoje ele é de 3 anos, e prestar concurso de provas e títulos para juiz, né? Então, obviamente, é preciso muito estudo, mas, acima de tudo, disciplina e persistência, né? Em média, as pessoas levam aí de 2 a 3 anos para passar em um concurso de juiz ou do Ministério Público, né? Então, eu acho que a palavra fundamental aí as 2 palavras fundamentais são disciplina e persistência. Bom, hoje o senhor envereda também pela política classista, né? Está presidente da Associação dos Magistrados. Já é uma outra experiência muito rica, mas completamente diferente, né? Como é que está sendo presidir a associação que congrega todos os seus colegas? Heraldo, é um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu, quando entrei na magistratura, eu não tinha um projeto pessoal de ser presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, mas a vida acaba nos levando a esses desafios, né? A essas grandes questões das quais você não pode se omitir. Então, eu conheci a Associação dos Magistrados e, curiosamente, eu conheci a Associação dos Magistrados num momento muito delicado, porque, na época, quando eu estava prestando concurso para juiz, a associação era presidida pelo juiz Ronaldo Maciel, né, que hoje é um grande amigo, uma pessoa muito querida. E, na época, havia um verdadeiro conflito, um verdadeiro embate entre a Associação dos Magistrados e o Tribunal de Justiça, naquela época, né, porque nós não tínhamos concurso público para servidores, né, então nós prestamos concurso no meio desse fogo cruzado, né. E, na época, também, a associação questionou ali no tribunal os critérios, né, que foram utilizados aí para o nosso concurso público. Então, eu conheci a associação no meio dessa batalha, dessa guerra, mas que hoje a gente percebe que a associação teve um papel fundamental para a melhoria do serviço público no Poder Judiciário como um todo, né? Para tornar o Poder Judiciário mais transparente, para tornar o Poder Judiciário mais produtivo, para tornar o Poder Judiciário mais próximo da população. E eu acho que quando a gente fica diante dessas situações que a gente observa, esse crescimento, esse engrandecimento, a gente acaba se sentindo atraído e se aproxima para ver como é que funciona. E foi assim. Depois que eu entrei na magistratura, eu me aproximei da Associação dos Magistrados, me tornei um de seus diretores, fui diretor acadêmico, fui secretário-geral, fui vice-presidente, e na última gestão, o nosso então presidente Ângelo, nosso queridíssimo Ângelo Santos, entendeu que eu reunia condições, né? Aquele grupo, na verdade, não apenas o Ângelo, mas aquele grupo entendia que nós reuníamos condições de suceder a liderança do presidente Ângelo, né? Então, eu assumi esse compromisso, eu não sou de me omitir de desafios, e tem sido um trabalho sempre muito desafiador, muito exigente, muito hercúleo, porque as pessoas às vezes perguntam assim, Heraldo, mas Olice, o que é que faz um presidente de associação de magistrados? Eu digo sempre o seguinte, olha, faz muita coisa, né? São várias dimensões. O presidente de associação de magistrados, né, trata da questão associativa, do congraçamento entre os associados, como é óbvio, né? Trata de questões corporativas para o bem da classe, né? Mas corporativas aqui num sentido, Heraldo, num sentido bem republicano, até porque nós não podemos apartar os interesses da magistratura dos interesses da sociedade. Então, o corporativismo no sentido de melhoria das condições de trabalho, de eficiência, né, da magistratura, a defesa das prerrogativas dos magistrados. Os juízes, quando julgam, eles normalmente interferem em interesses de outras partes, às vezes são pessoas físicas, às vezes são grandes empresas e grandes corporações, e isso causa reações contra o magistrado, que muitas vezes é representado de forma indevida nas corregedorias, tanto local quanto nacional, e nós estamos lá. E aí nós fazemos quase que um papel de advogado, né? Nós temos a nossa assessoria jurídica e nós
defendemos o juiz, nós esclarecemos os fatos, a gente apresenta à sociedade a versão do juiz, né? Então, são todas essas dimensões. E também nós somos porta-vozes do que pensa a magistratura em determinados temas. Como você sabe, aos juízes, aos magistrados e magistrados em geral, é vedada a participação político-partidária, né? Pela Constituição Federal, existe uma incompatibilidade entre a atividade judicante e a atividade político-partidária. Mas, muitas vezes, nós temos no Congresso ou na Assembleia Legislativa temas que afetam diretamente a magistratura, aos juízes, e afetam também ao Poder Judiciário. E como é que a gente vai se manifestar? Como é que a gente vai interagir se nós não podemos participar da vida político-partidária? É exatamente através da Associação dos Magistrados, que passa a ser esse porta-voz dos grandes debates que afetam a magistratura e ao Poder Judiciário, como exatamente agora a questão da própria reforma administrativa. Bom, para finalizar essa primeira parte, pessoal, presidente, e até para que a gente possa entrar então no tema da reforma administrativa, se a gente pudesse comparar, a gente diria que é mais fácil, ou melhor ainda, é menos difícil exercer a jurisdição numa vara ou presidir a Associação dos Magistrados? Olha, Heraldo, são duas coisas bem diferentes, né? Bem diferentes. A gente costuma brincar e dizer que todo magistrado deveria um dia passar aqui pela Associação dos Magistrados, ou na cadeira de presidente, ou de vice-presidente, ou de secretário-geral, porque aqui a gente faz política associativa, né? Com todas aquelas dimensões, todos aqueles atributos que eu já mencionei para você. E fazer política associativa, às vezes, não é tão diferente da política em geral, porque a gente precisa acomodar interesses dos nossos associados. A gente detém esse mandato aqui, que é conferido pelos associados, né? E a gente trabalha em favor deles. Só que dentro da própria classe, nós, às vezes, temos interesses conflitantes, interesses antagônicos, e a gente precisa sempre se conduzir diante disso, né? Já a jurisdição, que eu acho que esse é o nosso grande prazer, e eu quero muito voltar, né? Tão logo a gente termine esse mandato aqui. A jurisdição ela é difícil por si só, porque nós julgamos, né, nossos semelhantes, né? Nós julgamos empresas, nós julgamos órgãos governamentais, e isso não é fácil. A gente precisa estar estudando sempre muito, nós precisamos estar atualizados e precisamos ter muito equilíbrio no ato de julgar. Então, presidente Olite, vamos conversar finalmente sobre o tema da entrevista de hoje, superada essa primeira fase aí de questões pessoais. O que seria, explique por favor para os nossos teleouvintes, essa tal reforma administrativa? A reforma administrativa, ela se refere à PEC, né, ao projeto de emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, né, que foi encaminhada pelo governo federal ao Congresso para reformar, né, como já diz o nome, e modernizar, né, o serviço público brasileiro, né? Atualmente, essa PEC ela está em uma comissão especial, presidida pelo deputado Fernando Monteiro, e tem como relator o deputado Arthur Oliveira Maia, né? E essa comissão vai discutir agora a PEC durante um período aí de 40 sessões, né? Já houve início, já houve as primeiras sessões, e também até 10 sessões essa comissão ela poderá receber emendas. Inclusive, uma dessas emendas é uma emenda que é do deputado Kim Kataguiri, que é uma emenda que a gente contesta, que é a emenda que busca a inclusão da magistratura, né, do Poder Judiciário e do Ministério Público na reforma. Então, a reforma ela pretende isso, fazer uma grande revisão do serviço público brasileiro, né? Mas, no nosso entender, apesar das boas intenções da reforma, ela é eivada de vícios e ela é problemática em muitos aspectos.
porque no lugar de trazer a pretendida eficiência, né, e assim, a gente não percebe isso pela redação da reforma administrativa, o que ela vai acabar ocasionando é exatamente o efeito inverso, né, um efeito gravoso, que é o de enfraquecer o serviço público brasileiro sem qualquer tipo de benefício. E por isso a gente se manifesta de maneira contrária à reforma administrativa em termos amplos. Bom, uma pergunta que certamente os nossos teleouvintes podem estar fazendo, presidente, bom, se há uma reforma só para mexer com o serviço público e eu não sou servidor público, então isso não me interessa, não afeta a minha vida, não me atinge, e isso é um grande equívoco, não, presidente? É claro que sim, interessa a todos, né? Ter um serviço público de qualidade, eficiente e, acima de tudo, imparcial, né? Eu trago a você um exemplo recente. Agora no Brasil, nós tivemos uma grande discussão por ocasião aí da pandemia do coronavírus com a vacinação. E veja qual foi a importância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ao aprovar as vacinas, aprovar algumas vacinas, rejeitar outras vacinas e pedir mais informações. Veja que ali se trata de um órgão técnico com servidores concursados, né, com servidores concursados técnicos, e que eles estão ali independentemente do governo que esteja gerindo o Estado brasileiro. Então, independentemente do governo atual, do governo anterior, a Anvisa e os seus servidores, os seus técnicos, eles prestam contas com a população brasileira. O compromisso deles é com a população brasileira. Então, preservar a estabilidade desses servidores da Anvisa, preservar a imparcialidade deles, é importante para que eles não sofram ingerências e interferências externas ao sabor da mudança do governo. Então, a gente percebeu isso de forma muito clara quando, por exemplo, uma determinada vacina agora, quando houve a tentativa de aquisição dessa vacina, de introdução dessa vacina no Brasil, e a Anvisa foi lá e disse, olha, nós não temos aqui elementos para dizer que essa vacina é uma vacina segura, e por isso nós vamos rejeitá-la, nós vamos reprová-la. Então, veja a importância de você ter um serviço público forte, de qualidade, e, acima de tudo, Heraldo, imparcial. E eu nem falei ainda do Poder Judiciário, né? Me ocorreu agora o exemplo da Anvisa. E assim, todo o serviço público deve funcionar, né? Com essa imparcialidade, com esse intuito de prestar contas à população em benefício do bem comum, e não de um governante ou de outro. Outro exemplo bem recente, presidente, que tem a ver, inclusive, também com esse tema da vacina, da Covid, etc., é a CPI, que está investigando possíveis irregularidades nesse aspecto. E a denúncia que foi feita sobre uma possível corrupção na compra de vacinas e tal, foi feita por um servidor público estável, concursado e tal. Será que ele teria condições de ter feito a mesma denúncia, embora ela proceda ou não, se ele fosse comissionado, se ele não tivesse estabilidade? Olha, é exatamente esse o problema, Heraldo. Você tocou aí numa questão central, numa questão fundamental. Então, quando você coloca aí algumas avaliações, não é, que são da discricionariedade do chefe, não é, do gestor público, né? E essas avaliações, elas têm esse caráter subjetivo, baseadas em subjetivismo, né? Você pode aí fazer uso de uma aparente avaliação relacionada à qualidade do serviço desse servidor, da eficiência desse servidor, mas fazer uma reserva mental e demiti-lo por interesses políticos partidários. Então, é muito perigoso, é muito complicado você tratar de uma reforma administrativa em que você deixa nas mãos de um chefe político, de um gestor político, os destinos desse servidor público, né? Então, certamente, nesse caso que você citou, se esse servidor não tivesse a sua estabilidade mantida,
se ele não tivesse a sua independência, né? E se ele não estivesse assegurado de que o cargo dele estaria ali, independentemente do que ele fizesse ou não, né, em relação àquela denúncia, certamente ele iria recuar e não faria aquela denúncia. Então, nós precisamos desse tipo de servidor no Estado brasileiro. Bom, agora olhando pelo outro lado, presidente, porque o senhor mesmo admite que há boas intenções, que há necessidade de uma modernização, mas há um sentimento comum, né, da sociedade de que o servidor público não trabalha e por causa da estabilidade, porque não é cobrado e tal. Como é que se analisa esse outro lado da moeda? Olha, Geraldo, a gente tem que ter, assim, o que a gente percebe no Brasil, especialmente depois daquelas reivindicações, daquelas manifestações lá de 2013, né, que culminaram, inclusive, depois ali com o impeachment de uma presidente da República, a gente percebe aí no Brasil esse anseio, né, essa reivindicação por reformas no Estado, reformas na estrutura do Estado. Eu acho que isso é muito legítimo, né? As pessoas são pagadoras de impostos, eu sou pagador de impostos, e nós queremos um serviço público de qualidade, um serviço público eficiente. É lógico isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso. Existe um discurso liberalizante no Brasil, né? Isso é fato, né? A questão de se o Estado deve ser menor ou se o Estado deve ser maior, isso é uma questão que deve ficar com os políticos, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, acima de tudo, o Estado deve ser eficiente. E nós não discordamos disso, né? Agora, a gente precisa ter cuidado para não colocar, mandar a conta, não colocar a culpa em cima do servidor brasileiro e demonizar o serviço público brasileiro. Porque mesmo aqueles defensores de um Estado mínimo, né, de reformas liberalizantes, quando eles citam estados com capitalismo mais maduro, estados mais desenvolvidos, países mais desenvolvidos, eles acabam omitindo o fato de que esses países possuem uma relação maior que a do Brasil de servidores, né, em relação à população, né? Então, por exemplo, pela OCDE, né, que é aquela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico de países, né, de desenvolvimento econômico, a OCDE, por exemplo, na média, os países que fazem parte da OCDE, na média, eles possuem 17% da população, 17,88% da população que faz parte do serviço público. A Suécia, que é sempre trazida como um modelo de país desenvolvido, né? E assim, ninguém tem dúvida de que a Suécia é um país livre, capitalista, ninguém tem dúvida disso, né, de que a Suécia é um país desse tipo. A Suécia tem 30% da sua população no serviço público, 30%. Tá? A média da OCDE é 17,88%. O Brasil é 12%. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E é importante que nós tenhamos reformas, é importante que a gente exija do servidor público eficiência, mas a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com propostas como a que consta da PEC, que ela diz respeito à nomeação para cargos de liderança e assessoramento, né? Que pela PEC, ela define agora cargos de assessoramento, né, cargos em comissão, como cargos destinados a atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Aqueles cargos em comissão que a gente conhece, né, de livre nomeação e exoneração, né, eles agora, por incrível que pareça com essa PEC, veja, é uma PEC para modernizar e tornar o Estado mais eficiente. Mas, em relação aos cargos em comissão, ela dá uma amplitude para os chefes de poder para que eles deliberem, até que advenha uma lei complementar, para que eles deliberem sobre os critérios mínimos de acesso aos cargos de liderança e assessoramento, que a PEC prevê. Então, pela PEC, o que nós vamos ter agora, né, até que advenha uma lei complementar, e sabe-se lá quando essa lei virá, o que nós temos aí, o que nós teremos é uma ampliação dos cargos em comissão. Então, por exemplo, se a gente está buscando um Estado mais eficiente, um Estado menor, como se propugna por aí, né, em relação aos cargos em comissão, os chamados agora cargos de liderança e assessoramento, pelo novo texto da lei, eles terão aí uma ampliação.
E não parece ser esse o propósito inicial daqueles que defendem uma modernização do Estado. Bom, voltando agora para a magistratura, como que a reforma administrativa atinge essa categoria e qual a consequência disso para o jurisdicionado, para a população? Olha, Heraldo, eu acho que, em primeiro lugar, existe um vício de iniciativa aí no que diz respeito à inclusão da magistratura do Ministério Público na PEC. Veja, são duas coisas distintas. Nós temos críticas à reforma administrativa no geral, né? Eu acho que existe uma boa intenção, mas o formato dessa PEC não é bom, né? Ele possui alguns problemas. Aquilo que ele quer resolver, ele acaba piorando, né? Esse é um ponto. E outro ponto aqui é a inclusão da magistratura e do Ministério Público. A magistratura, por exemplo, de acordo com a Constituição Federal, ela possui um estatuto, um regime jurídico diferenciado que deve ser regulamentado por lei complementar de iniciativa do próprio Poder Judiciário, do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Então, há um vício de iniciativa evidente. Se essa PEC for aprovada da forma que está, certamente a inclusão do Poder Judiciário será questionada no Supremo, da competência do Supremo em dispor sobre a regulamentação do trabalho da magistratura. Isso é efetivamente um problema. Outra situação é que a Constituição Federal é muito sábia. A Constituição a gente nunca pode deixar de lado. A Constituição ela deve ser sempre muito prestigiada. E a Constituição Federal ela sempre compreendeu que a magistratura deveria possuir um regime diferenciado por se tratar de um serviço público que se constitui como poder da República, né? Que se constitui como um solucionador de conflitos, né, interpessoais ou coletivos. E, para isso, o magistrado, que é um agente político, ele deve ter toda a independência e deve ter toda a estrutura para julgar com essa altivez. E, para isso, o que a Constituição fez de forma diferenciada para a magistratura, para exigir dos juízes eficiência? Criou o CNJ. Criou o CNJ. A reforma, a emenda constitucional número 45, que traz a reforma do judiciário, ela cria o CNJ. Então, aquilo que a reforma administrativa está buscando hoje, em relação ao judiciário, ela já chega atrasada aí com quase 20 anos. Porque nós, do judiciário, estamos discutindo, estamos reformando o judiciário o tempo todo, por meio de metas, por meio de políticas judiciais, por meio de accountability, por meio de incremento da transparência do Poder Judiciário, né? Nós estamos melhorando isso anualmente. Então, hoje nós temos uma série de iniciativas a partir do CNJ que visam exatamente preservar a magistratura, né, fortalecer a magistratura, mas exigir da magistratura que ela cumpra o seu papel, que ela julgue sem demora, que a magistratura julgue sem demora, que a magistratura seja transparente, né, que a magistratura tenha compromisso com a sociedade. Então, além do vício de iniciativa de incluir magistratura, Ministério Público, na reforma administrativa, nós entendemos que, materialmente, essa reforma ela não tem condições de tratar da magistratura, porque a magistratura ela assume um regime jurídico especial, né? O juiz ele é um julgador. E ao julgar, é preciso compreender o que ele faz e qual é a proteção que ele merece ter. Por que a Constituição Federal diz lá que reserva-se aos juízes os atributos da vitaliciedade, né, da irredutibilidade de vencimentos e da inamovibilidade? Vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. É exatamente para que o juiz não fique sujeito às pressões políticas, às interferências estatais das grandes corporações. Isso funciona tanto para um juiz numa comarca pequena no Maranhão, né? Um juiz na comarca de Arame, na comarca de Esperantinópolis. Esse juiz deve julgar com desassombro, com altivez, o líder político, né, as forças políticas do local, né, sabendo que, independentemente da sua decisão, ele não será incomodado no seu trabalho. Isso funciona para esse juiz comarcano. Isso funciona também para
o ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é nomeado pelo presidente da República, né? Ele é indicado pelo presidente, e aí depois ele passa por uma sabatina do Senado Federal e depois assume o cargo de ministro da mais alta corte do país. O que nós já vimos, inclusive muito recentemente na história do Brasil? Nós vimos aí ministros do STF julgando, inclusive, processos penais contra presidentes que o indicaram. Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem condições de fazer isso? Vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. Por isso, aliado a isso, está a biografia desse magistrado, que ela deve ser considerada no momento da sua nomeação, no momento da sabatina do Senado Federal. Então, as pessoas às vezes se surpreendem, poxa, será que ele vai julgar contra o presidente, o partido que o indicou? Né? Bom, o ministro tem todas as condições de fazer isso. E nós tivemos demonstrações recentes de que funciona dessa forma. Esse é um sistema vigente no Brasil e que é inspirado na Suprema Corte americana e que funciona lá nos Estados Unidos há mais de 200 anos. Esse é um sistema, inclusive, que deve ser aperfeiçoado, né? Deve ser prestigiado, mas deve ser aperfeiçoado porque tem funcionado muito bem. Eu trago mais um exemplo, viu, Heraldo, sobre reforma administrativa e judiciária e essa incompatibilidade de incluir o juiz. Nós tivemos aqui, semana passada, o julgamento de um júri de um caso muito rumoroso. Um júri que envolveu um empresário acusado de feminicídio contra a própria cunhada. Todos acompanharam esse júri aqui em São Luís. Todos. Eu estive lá 3 dias, Heraldo. Quando eu chegava no júri, lá no salão do júri, eu me deparava com a seguinte cena. O juiz, no centro, sozinho, solitário, do lado esquerdo dele, do meu lado direito, a defesa, com 7 advogados de defesa. Do lado direito dele, do meu lado esquerdo, havia a acusação, composta por promotores, acho que eram 2 ou 3 promotores, e vários assistentes de acusação. E o juiz estava lá sozinho, né? E aí merece todo aplauso aqui o magistrado que presidiu a sessão, o doutor Riley Júnior, né, que julgou com muita serenidade, com muita imparcialidade, com muita técnica, e teve que julgar vários incidentes, vários requerimentos, várias tentativas de tumultuar aquele júri e de adiá-lo, né? Por que o juiz faz aquilo com tanta segurança, com tanta convicção? Por conta de um regime jurídico que ele possui, que é muito específico, é muito particular para a magistratura, Heraldo, né? O juiz passou ali 5 dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de madrugada, né? Julgando, né? Ele não vai ter direito a uma folga, né? Ele não terá direito à folga. E isso é costumeiro entre os juízes. Os juízes não podem dizer assim, olha, essa audiência está passando do horário do almoço, eu vou ter que parar a audiência, ou então eu vou deixar isso aqui para outro dia. Não existe isso, né? Então, o doutor Riley, quando terminou o júri dele, no domingo, segunda-feira, ele estava lá na vara cuidando de outros processos. Então, nós temos aí um regime muito específico e por isso nós entendemos que a magistratura não deve ser atingida pela reforma, que a reforma verdadeira da magistratura deve ser feita por lei complementar e pelo CNJ, que é um órgão de controle externo do Poder Judiciário. Perfeito. Eu imagino que o senhor deixou bem claro para os nossos ouvintes que a inamovibilidade, a irredutibilidade, elas não são privilégios, elas são garantias. Garantias não só para o magistrado, mas principalmente para a sociedade. Doutor Olídice Barros, a gente agradece muito a sua participação hoje aqui conosco. Infelizmente o nosso tempo estourou, já acabou, né? Mas foi uma entrevista excelente, esclarecedora. A gente abre espaço agora para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Como eu disse, uma das nossas atribuições aqui na associação é de levar essa mensagem, esse sentimento da associação dos magistrados, da magistratura em geral. Eu falo aqui pelos juízes de primeiro grau, juízes e juízas, pelos desembargadores e desembargadoras, né, sobre o que a magistratura pensa desses temas que têm relevância pública. E, certamente, a reforma administrativa está no nosso radar, nos preocupa em razão da possibilidade de enfraquecer o Poder Judiciário
e enfraquecer a própria sociedade. Então, eu só tenho a agradecer a essa oportunidade de diálogo. A gente aproveita também para agradecer de público ao senhor, à doutora Marcela, a todos os magistrados por a parceria aí com a Rádio Timbira para levar esse tipo de esclarecimento aos nossos ouvintes, a magistratura mais perto da sociedade. É esse nosso papel como órgão de comunicação pública. Bom, nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família. Evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos ao primeiro quadro do nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Mudaram o vencimento da minha conta sem a minha solicitação. Pode isso, Procon? Não pode. Essa é uma prática indevida. O CDC, é claro, e diz que o fornecedor não pode alterar a data de vencimento do seu boleto, da sua fatura, sem o seu consentimento. Qualquer coisa você já sabe. Chama o Procon Maranhão. Meu carro foi arrombado em um estacionamento privado de uma loja e eles não querem me ressarcir. Pode isso, Procon? Não pode. Nesse caso, a empresa é responsável por dano ou furto em veículo dentro da sua propriedade. Qualquer problema nesse sentido, chama o Procon. O viés da acusação une narrativas da imprensa e da justiça criminal. É o que revela a pesquisa Mídia, Sistema de Justiça Criminal e Encarceramento, Narrativas Compartilhadas e Influências Recíprocas, que realizou um cruzamento entre notícias e sentenças criminais de 2017 e 2018. O elemento que une os dois tipos de discurso analisados, segundo os pesquisadores, privilegia as vozes das chamadas fontes de acusação, principalmente informações fornecidas pelas polícias. Em outra análise, foi identificado que em 59% das sentenças, uma notícia foi encontrada como fonte de informação na instrução do processo. Em 1/3 delas, a exibição de um acusado de um crime ou o produto do crime na televisão, sobretudo, acabou levando a vítima do crime a reconhecer a pessoa como culpada e a abertura de um processo penal com base nesse reconhecimento. Para debater os riscos e impactos desses resultados,
que podem até gerar efeitos negativos na presunção da inocência, a revista eletrônica Link CNJ recebe a pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, que realizou a pesquisa em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, Raquel Cruz Lima, e a diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, Kátia Brembati. Confira conosco. O Brasil tem hoje cerca de 755 mil presos. Esse número coloca o país na terceira posição de nações com mais presidiários em todo o mundo. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça revela que a cobertura jornalística de pautas criminais pode impactar no processo judicial e no encarceramento. O levantamento fez um cruzamento entre notícias e sentenças criminais durante os anos de 2017 e 2018. Mais de 470 notícias de 63 jornais e 681 sentenças judiciais foram analisadas. Os dados revelam que em 59% das sentenças analisadas, uma notícia serviu como fonte de informação na instrução do processo. Em um terço delas, a exibição do acusado de um crime, principalmente na televisão, levou a vítima a reconhecer a pessoa como culpada e a abertura do processo penal. Em 60% dos casos em que houve reconhecimento do suspeito responsável pelo crime, a notícia que deu origem ao processo foi a única prova. A pesquisa também revela que os casos de reconhecimento do suspeito gerou condenação em 86% das vezes. Ainda de acordo com o levantamento, 3 em cada 4 matérias sobre supostos crimes trazem apenas argumentos de fontes que trabalham na acusação. Apenas um terço dos textos jornalísticos analisados ouviu mais de uma fonte. E 25% não viram nenhuma fonte ou não especificaram quais fontes foram consultadas. Policiais são identificados como fontes em quase metade das matérias analisadas. E mais de 98% das notícias não apresentaram soluções explícitas para o problema da criminalidade ou do encarceramento. Devemos ter um olhar para a imprensa de que ela dá ao público aquilo que o público quer consumir. Então, isso eu acho muito importante que nós tenhamos em mente como ponto de partida para a leitura da pesquisa. Pessoas elas se dão satisfeitas a partir do momento que a pessoa foi presa. E a pessoa é varrida para debaixo de um tapete, né? Algo, sabe-se lá para onde a pessoa foi, o que vai ser feito dela, qual será o destino dessa pessoa. E eu acho que nós deveríamos cobrar efetivamente, como cidadãos, né, o que foi feito dessa pessoa. Segundo a pesquisa, as reportagens podem influenciar de forma equivocada quem as consome. De acordo com os pesquisadores, boa parte das matérias alimentam estereótipos e percepções seletivas de quem estaria mais propenso a cometer um crime, o que acaba, em boa parte, ajudando na construção ideológica do racismo. Quando a gente vai olhar a cobertura da mídia, por exemplo, ela utiliza expressões como bala perdida, né? Só que essa expressão bala perdida, ela só vai estar presente quando o cenário da violência é a favela ou é a periferia. Não é uma expressão que vai estar presente ali quando a cobertura é na zona sul de uma grande cidade, no bairro rico de uma grande cidade. Quando a gente constrói redações mais heterogêneas, em termos de classe social, em termos de gênero, em termos de raça, em termos de orientação sexual, né, a gente consegue construir pautas muito mais complexas, né, com pontos de vistas mais complexos, né, e aí a gente consegue entregar um serviço de produção de informação com uma qualidade muito maior, com uma complexidade muito maior para a população. O levantamento ainda lista recomendações que podem ajudar a melhorar a relação mídia e sistema de justiça. Acredito que fortalecer o relacionamento com a imprensa por intermédio de departamentos específicos de imprensa em cada tribunal, acredito que seja muito importante. E que haja um fluxo interno e externo. Um fluxo realmente de que decisões importantes cheguem rapidamente ao conhecimento do departamento de imprensa e uma vez que haja procura pelo deslinde daquele caso concreto ou por uma decisão liminar, algo que esteja realmente no calor do momento e que possa haver o canal também do tribunal com os veículos de imprensa de uma maneira mais tranquila.
E vamos então conversar mais sobre esse tema. Aqui comigo estão Raquel Cruz Lima, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEPRAP, e Kátia Brembati, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Raquel, vou começar conversando com você. A pesquisa, ela traz aí, revela de fato onde a imprensa tem falhado na cobertura de assuntos relacionados ao crime. Eu gostaria que você falasse sobre essa pesquisa e os principais pontos que ela aborda. Pois não, os principais pontos dessa pesquisa, primeiro, partem da análise de 3 grandes eixos, né? Análise de notícias, foram 474 notícias de 2017 e 2018 de 12 unidades da federação analisadas. A gente também analisou sentenças de 8 unidades da federação e foram feitas entrevistas com atores do sistema de justiça, como magistrados e magistradas, defensores públicos, e também assessorias de imprensa do sistema de justiça. E uma das principais conclusões da pesquisa é a identificação de que existe uma narrativa compartilhada entre a mídia e o sistema de justiça no âmbito do encarceramento. Um primeiro ponto a ser destacado é o que a gente percebe nas notícias, é que existe uma grande quantidade de notícias que apontam para uma narrativa eminentemente acusatória, né? 3 de 4 notícias analisadas, elas apontam adesão a uma perspectiva essencialmente acusatória. E as sentenças que foram analisadas nessa pesquisa são sentenças que traziam algum tipo de menção à mídia. E o que se percebeu foi também um viés num sentido mais acusatório, né, de adesão à perspectiva da acusação, com um resultado principalmente encarcerador nesse universo de análise. Então, das sentenças que foram analisadas, que são 681, nós tivemos um universo de 715 pessoas condenadas. Então, a gente vê que quando o sistema de justiça fala sobre mídia, é num universo eminentemente acusatório. Outro ponto muito compartilhado, né, de uma narrativa comum que existe entre mídia e sistema de justiça, diz respeito ao racismo. É muito claro, né, o caráter racista da cobertura jornalística que diz respeito a crimes, e isso também aparece principalmente na chave do ocultamento nas sentenças. Então, as sentenças, elas em geral apagam a dimensão racial que existe na atuação do sistema de justiça. E isso está relacionado, eu queria destacar como um terceiro grande achado da pesquisa, que é entender que a mídia e o sistema de justiça, eles têm uma relação quase que circular em produzir condenações a partir do mecanismo do reconhecimento, da exibição da imagem de pessoas acusadas de crimes. Então, atores do sistema de justiça, eminentemente a polícia, ativamente, né, provocam a mídia divulgando imagens de pessoas, seja a partir de câmeras de segurança, outros tipos de imagem. Essas imagens vão para a mídia e vítimas de crimes veem essas imagens, principalmente por meio da televisão, mas às vezes também pela mídia impressa, e a partir dessas imagens elas reconhecem, né, as pessoas que seriam os responsáveis pelos crimes que elas sofreram e novamente provocam o sistema de justiça, o que dá início a um processo criminal. Kátia, como a Raquel está falando, né, o jornalismo ele tem um papel aí fundamental e essencial de informar a população e acaba de fato refletindo o que é a nossa sociedade, né? Não tem como um jornalista fugir do reflexo de uma sociedade para informar. Eu queria que você falasse sobre os desafios, então, que os jornalistas têm para cobrirem esses temas. Olá, obrigada pelo convite. Muito interessantes esses dados dessa pesquisa. Pela minha experiência empírica como repórter, acredito que seja realmente isso, né? Eu não tenho os mesmos dados que a Raquel de pesquisas científicas, mas a minha percepção como repórter, né? Sou repórter há mais de 20 anos, muitas vezes cobrindo o judiciário, eu percebi situações muito parecidas com as que a Raquel menciona. Por que essas situações acontecem, né? Isso que eu estou aqui como representante da imprensa para explicar. Muitas vezes não é da forma como as pessoas pensam, de uma forma maquiavélica, né? Pensada para prejudicar alguém, né? Existe uma série de circunstâncias que leva a imprensa a ter esse papel, principalmente nas reportagens, dando mais espaço para acusação do que para defesa. O que eu posso falar sobre isso, né? A imprensa não deve ser, né? Não é papel dela ser justiceira. A justiça é equilibrada e deveria ser, pelo menos,
E o papel da imprensa também não é o de Ministério Público, de polícia, de acusação no geral. O nosso papel também deveria ser como o da justiça, equilibrado. Mas existem uma série de fatores que pesam nesse aspecto. Primeiro fator, né? Muitas vezes, ou quase 100% das vezes, a acusação é uma fonte oficial, né? E a fonte oficial para o jornalismo, ela tem um peso muito grande, porque ela respalda a credibilidade da informação, né? E ela protege também o jornalista. Um segundo fator que eu gostaria de falar é a questão da acessibilidade. Não a acessibilidade nesse conceito que a gente está mais acostumado a ouvir agora, mas assim, do acesso mesmo, né? As fontes oficiais, elas são muito mais acessíveis, elas respondem quando o jornalista procura, né? Então, quando o jornalista procura para saber sobre um determinado caso, é mais comum que a acusação ou que a investigação se pronuncie do que a defesa. Também há um outro fator que, muitas vezes, a defesa opta por não se pronunciar. Né? Então, em centenas de reportagens que eu já fiz, eu procurei o que a gente chama de outro lado no jornalismo, né? Que é ouvir este lado da defesa. E recebi como resposta, nós não vamos nos pronunciar. Isso também gera um desequilíbrio na cobertura jornalística. Eu gostaria de destacar esses fatores, que são fatores pragmáticos do dia a dia, que acabam interferindo nesse desequilíbrio como uma questão não intencional do jornalista ao fazer isso. E, Raquel, a gente sabe que hoje as notícias que tratam de grande repercussão e até chamam o interesse da população estão relacionadas a crimes, né? A gente sabe que quando acontece um crime, a população se interessa muito em saber, e o jornalista, como bem disse a Kátia, ele tem ali a obrigação, de certa forma, de correr atrás daquela notícia, e essas notícias elas acabam circulando numa velocidade muito rápida. Com a internet a gente teve também um advento muito maior da circulação dessas notícias. E qual o problema, então, quando há esses grandes crimes que repercutem da imprensa estar ali fazendo essa cobertura? Isso impacta lá no sistema carcerário, impacta no sistema de justiça, impacta no juiz que vai analisar? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar em relação a essa pergunta é que a gente vê que no dia a dia do sistema de justiça, os casos de grande repercussão não são a principal questão que nos desafia na relação entre mídia e sistema de justiça. Sim. Na verdade, são os casos comezinhos do dia a dia. Nós iniciamos a pesquisa imaginando, né, um pouco mais a questão dos casos de grande repercussão, mas a gente vê que o que importa são casos muito pequenos, de crimes muito simples, né, inclusive de baixa lesividade, como estelionato, como furtos, até mesmo como roubos, né? O homicídio, por exemplo, foi um caso bastante excepcional que a gente identificou na análise de sentenças, que a gente viu o impacto da mídia. E o segundo ponto, né, sobre essa cobertura é que o que a gente percebeu das 474 notícias analisadas é que 60% foca nesse momento pré-processual. Como a Kátia mesmo estava falando, né, a gente vê que o jornalismo o jornalismo de cobertura criminal, sobretudo, né, ele está muito baseado nesse momento muito quente, né? Nesse timing, assim que as coisas acontecem. E a grande maioria, então, da cobertura se concentra nesse momento pré-processual, quando o crime, né, acabou de ser reportado. Não por acaso é comum que várias reportagens sejam releases da polícia, então que esse momento muito inicial de uma dinâmica criminal, e que haja pouca continuação na cobertura, nesses casos, digamos, mais cotidianos, né? Até por isso, um dado que a gente percebeu foi que o que significa, de fato, a cobertura jornalística, né, sobre crimes, que é a dinâmica maior do sistema de justiça criminal, aparece muito pouco. É um pouco impressionante esse número, mas 98% das notícias analisadas não falavam sobre encarceramento, né, sobre o que significa, de fato, né, o cometimento de crimes, a persecução penal, e como se impacta socialmente no Brasil. Então, apesar de ter uma grande cobertura jornalística falando sobre crimes, praticamente não há, né? 98% não fala sobre encarceramento. Qualquer aspecto, né? Dinâmica do sistema carcerário, o encarceramento como um problema crescente. E aí, de novo, a gente vê as narrativas compartilhadas. Porque se nas notícias 98% não falam sobre encarceramento, a gente também percebeu que as sentenças dificilmente trazem alguma dimensão de preocupação com a situação do sistema carcerário, com um problema amplo sobre encarceramento. E nas nossas entrevistas, nós também chegamos a entrevistados e entrevistadas que diziam que o encarceramento não é uma questão no Brasil.
que se tem muitas pessoas presas é porque o Brasil é grande mesmo, né? Ignorando os dados objetivos, né, que existem no Brasil hoje sobre a dimensão e o problema do sistema carcerário que a gente tem. É isso, o caminho está aí posto. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira. Eu sou a doutora Mirza Thelma, eu sou juíza no estado do Amazonas há 32 anos. Durante esse período, na maioria das vezes, eu atuei na área criminal, tá? E durante 10 anos eu atuei no Tribunal do Júri, tá? Uma área que é a minha paixão, tá? Nesses 10 anos, que foram os últimos 10 anos em que eu atuei no crime, houveram muitos casos que me marcaram, tanto por terem me emocionado, quanto por serem casos bem emblemáticos. Teve um caso muito interessante que foi o caso de um senhor ex-policial que matou a esposa, né? Era uma assistente social, na frente do filho. A bem da verdade, ele não sabia que o filho estava lá. Foi dentro do carro, ela estacionou o carro, tá? A criança estava dormindo no banco de trás e ele estava usando uma máscara, tá? Para simular um assalto. Quando ele abriu a porta do carro e efetuou o disparo na cabeça da mulher, a criança acordou com o barulho e ele pegou a bolsa e tirou a máscara. E foi nesse momento em que a criança viu que era o pai. E assim, a sessão do júri realmente foi muito emocionante, mas a criança não foi ouvida durante a sessão. Agora, eu lembro bem que durante a instrução a criança foi ouvida, acompanhada da psicóloga. E eu lembro que a criança tem, aliás, eu acho que ainda hoje, o mesmo nome do pai. E a imprensa toda citava essa pessoa como fulano, o monstro. No dia da audiência com a criança, eu chamei a criança pelo nome. E ele olhou para mim e disse assim: eu não sou monstro. Aquilo me emocionou muito, tá? Eu engoli em seco, respirei fundo e doravante durante toda a audiência eu me policiei para não chamá-lo mais pelo nome. Claro que na hora eu falei: não, meu filho, não tem nada a ver, você não é um monstro, você é uma criança linda, amada, tá? E depois me policiei para não chamá-lo mais pelo nome dele, que era o mesmo nome do pai e que a imprensa tratava como monstro. É muito triste você ver tudo isso. Era uma carga muito pesada, você saía das sessões do júri muito sobrecarregada, muito amargurada, sabe, muito doída. Eu sempre disse que processos, principalmente quando envolviam criança, são processos muito doídos, porque eu sou mãe. Eu lembro dos meus filhos, sabe? E eu não quero nenhum mal para os meus filhos, assim, como é que as pessoas podem fazer essas coisas com as crianças? São processos, eu tive muitos processos doídos, mas para mim, os mais doídos eram os que envolviam as crianças. E a gente destaca que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Está aparecendo aí na sua tela, mas para aqueles que estão nos ouvindo, vou repetir: amaimprensa, tudo junto, @gmail.com. Ama é AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.